Oi meninas e meninos, tudo bem? Cá estou eu. Hoje vou falar uma história da mitologia grega, que não é só história. De vez em quando tem que ter uma história da mitologia grega. E a história que eu vou contar hoje, vocês já conhecem, já contei faz tempo. Então vamos relembrá-la e é uma história que eu pessoalmente gosto muito. É a história de Perséfone, aquela deusa que foi raptada por Hades, o deus dos mortos, e levada para o submundo após um sequestro. Tá, mas vou primeiro falar desde o começo. Perséfone, quem era? Era filha de Zeus com Deméter. Deméter era a deusa da agricultura. Era a deusa que cuidava da terra, do plantio. Então, quem queria uma boa agricultura rezava para Deméter, que em Roma vai ter nome de Ceres, daí vem o nome cereal. Depois eu falo sobre isso, tá? Bom, ela então foi amante de Zeus, quando ele era casado com a primeira esposa, chamada Metis. Zeus, agora eu vou falar um pouquinho de Zeus. Zeus era o deus maior, era o líder de todos os deuses olímpicos. Ele era deus dos céus, dos raios, dos relâmpagos. Os relâmpagos achavam que era ele que mandava, os raios também. Bom, aquele que mantinha a ordem e a justiça na mitologia grega. Em Roma, Zeus vai ter o nome de Júpiter. Bom, vocês sabem que Zeus era filho de Cronos e Réia, e ele teve que lutar durante 10 anos contra os titãs, e após essa batalha contra os titãs, ele ganhou essa batalha, então ele ficou Deus dos deuses. E aí, o que ele fez após essa batalha dos titãs, que durou 10 anos? Ele dividiu o mundo com seus irmãos mais velhos. Por exemplo, Poseidon ficou com os mares. Poseidon, que é Netuno em Roma. E Hades ficou com o submundo, onde iam os mortos, que é Plutão em Roma, tá? Bom, então, a Perséfone nasceu quando ele era casado com a primeira esposa, Metis, a deusa da prudência. Depois ele casou com Temis, a deusa da justiça. E a sua terceira esposa foi Hera, aquela conhecida pelo seu ciúme doentio. Ela ficava... Ele era muito mulherengo e ela era tomada pela ira, só que não com o marido. Ela, quando sabia dos casos extraconjugais de Zeus, ela se virava contra as amantes e contra os filhos das amantes, que podiam ser mortais ou deuses, ou deusas, tá? Bom, então era muito ciumenta. E Zeus tinha muitas amantes. E teve muitos filhos fora do casamento, tanto de deusas quanto de mortais. Zeus, às vezes, queria enganar a Hera. Então, às vezes, o que ele fazia? Ele se transformava para conquistar as mulheres. As transformações mais famosas foi o cisne, em cisne, lembra da Leda? Ele queria seduzir a Leda e se transformou num cisne. E o touro também se transformou num touro, que é a história do touro da Europa. E também se transformou em chuva de ouro. E muitas transformações para enganar a mulher, que era muito ciumenta, tá? Mas voltando à amante dele, Deméter, uma das suas amantes, que desse relacionamento nasceu a Perséfone. Já falei, lindíssima, tá? E os deuses todos se apaixonavam por ela, porque ela tinha olhos verdes, que era linda, linda de cair o queixo. Então, ela nasceu, era deusa também, porque o pai e a mãe eram deuses, e foi criada no Monte Olimpo. Bom, todos os deuses, já falei, a cortejavam, mas ela não aceitava a corte de nenhum deus. Só que um dia, o deus dos mortos, Hades, que não aguentava de paixão e se veio rejeitado, resolveu sequestrá-la, enquanto ela colhia flores com as ninfas lá no bosque, e levou-a numa carruagem para o submundo. E lá, no submundo, a fez de sua rainha. Casou com ela e fez de sua rainha. Enquanto isso, sua mãe, desesperada, procurava a filha, a Deméter. Procurava sem saber seu paradeiro, e procurava daqui e dali, perguntava aqui e ali. Durante muito tempo ela não comia, não bebia e largou a agricultura. Sabe o que aconteceu? As terras tornaram-se estéreis, houve escassez de alimentos,
Houve fome na terra no afã de procurar a filha. Então acabou por descuidar das suas tarefas. E perguntava e ninguém sabia o que tinha acontecido com a filha. Ninguém sabia, até que uma ninfa chamada Aretusa lhe contou onde estava a sua filha Perséfone. Ela fora sequestrada numa carruagem com Hades e que foi em direção ao mundo dos mortos. Bom, a Deméter não foi direto ao mundo dos mortos, que nem ia conseguir entrar. O que ela fez? Foi no Olimpo e falou com Zeus. Eu quero a minha filha foi sequestrada, ela não foi de boa vontade, tá? E eu quero a minha filha. Aí o Zeus falou, eu não posso interferir no reino de outro deus. Tudo bem, você não vai interferir, então a partir de hoje a terra vai virar um deserto, porque eu vou deixar de ser a deusa da vegetação. Eu não vou cuidar mais da terra, a terra vai virar um deserto. O Zeus ficou preocupado, a terra não podia ficar um deserto. Então fui lá ter com Hades e falou, ela devolve a Perséfone para a mãe dela, porque senão a terra vai virar um deserto, tá? Mas Hades alegou que ela não podia mais sair do mundo dos mortos, porque ela havia comido 6 sementes de romã. Por isso, não podia retornar à terra. Bom, uma parte, a romã entra aí com um sentido alegórico, metafórico, sabe por quê? Ela queria dizer que ela não rejeitara Hades, que ela já tinha deitado com Hades, então ela não podia sair dali, que ela já era dele. Por que a romã? Por que essa alegoria? Por que essa metáfora? A romã é considerada... Todo mundo conhece a romã, né? Aquele fruto que tem aquelas sementinhas rosa, tá? A romã é considerada o símbolo da fertilidade na mitologia, uma vez que possui uma grande quantidade de sementes. A romã é originária da Pérsia, hoje Irã, e é considerada uma relíquia sagrada da natureza. E desde a antiguidade, ela simboliza o amor, a vida, a união, a paixão, o sagrado, o nascimento, a imortalidade. Então, ela tinha comido 6 sementes de romã. Então, ela não podia sair do mundo dos mortos. Então, a Deméter, quando viu que não ia conseguir tirar a filha do mundo dos mortos, falou, tudo bem, continuo com a mesma decisão. A terra vai virar um deserto. Aí Zeus, quando viu que a terra, que ela estava realmente decidida a não cuidar mais da terra, e os homens iam morrer, as mulheres ia ser o fim da terra, ele resolveu fazer um acordo. Assim, vamos fazer um acordo. Então o acordo ficou o seguinte: na primavera, verão e outono, a Perséfone permanecia com a mãe na terra. Então era a época primavera, verão, outono. 3 estações. Era a época do plantio, da colheita, da época que a Deméter se dedicava à agricultura. E no inverno, na outra estação, na 4ª estação, ela ficaria com o marido. Então, era a época em que a terra ficaria coberta de neve, sem plantio, sem colheita. Este mito justifica as 4 estações do ano, o ciclo anual das colheitas. Quando Perséfone estava ao lado de sua mãe, os campos floresciam. E quando no inverno estava ao lado do marido, o solo ficava infértil, refletindo a tristeza de Deméter por não ter sua filha ao seu lado. Tá? Isso aí é uma alegoria, tá? Bom, vocês sabem que a mitologia explica tudo, né? Ela explica tudo. Por isso que a filosofia queria respostas mais racionais. Mas a mitologia tem sempre uma explicação para tudo. Bom, agora, em Roma, já contei uma vez para vocês, uma vez não, muitas vezes, que os deuses romanos eram os mesmos gregos, só receberam outros nomes, os nomes latinos. E Deméter em Roma. Como é que Deméter, que não é a deusa da agricultura, entrou em Roma? Segundo historiadores,
Diz que a Deméter foi adotada pelos romanos no ano de 496 a.C., quando houve uma grande fome. Os campos ficaram estéreis, ninguém conseguia, nada, havia pragas, nada conseguia vingar. Então, o que aconteceu? Presta bem atenção no que aconteceu. O que estava acontecendo? Por que a agricultura estava parada? Por que havia pragas? Por que não havia comida? Por que não havia grãos? Então, isso em 496 a.C., ainda na época da República, lembram? Ainda na época da República Romana. Aí, os governantes desesperados, as pessoas vão morrer, nada sai da terra. Então, os governantes resolveram consultar os livros sibilinos. Quem eram os livros sibilinos? Era uma compilação das declarações dos oráculos. Eram conselhos, dicas, sabe? Então, os livros sibilinos foram consultados para ver o que se podia fazer para a agricultura tornar a vingar em Roma. Vou depois dizer qual a origem desses livros sibilinos. Bom, conta-se. Então, o que falou, qual foi a dica, qual foi o conselho que esses livros sibilinos deram para os governantes? Que adotassem como deusa em Roma Deméter, tá? Se começassem a fazer oferendas, fazer homenagens a Deméter, a agricultura voltaria. Isso foi o conselho dos livros sibilinos. E aí, então, Deméter foi cultuada em Roma a partir do ano de 496 com o nome de Ceres, tá? Bom, vamos ver o que são esses livros sibilinos. Já falei para vocês que são compilação, resumos de declarações dos oráculos. Sibilas são eram mulheres oraculares, tá? O grego antigo, Sibila, significa profetisa. Eram mulheres que estavam no oráculo, que recebiam as mensagens dos deuses e passavam para os homens, tá? Mas, vamos ver. Vocês sabem que já falei numa aula, que o último rei da primeiro período da história de Roma, já falei para vocês que era monarquia, república e império. O último rei da monarquia, antes de começar a república, foi Tarquínio o Soberbo, tá? Tarquínio Soberbo, que vai governar Roma como rei, é o último rei, até 509 a.C. Essa história que eu vou contar foi contada em 1908, numa palestra proferida por James Frazer, em Liverpool. Ele que explica, e ficou nos anais da história, o que eram as sibilas. Vou contar o que ele falou, por que os governantes romanos iam, né, a partir de Tarquínio Soberbo, iam se aconselhar desses livros sibilinos, dessas compilações, desses resumos que vieram desde a época dos oráculos, tá? Então, essa história foi contada numa palestra por James Frazer em 1908, em Liverpool, tá? Esse James Frazer conta que Sibila de Cumas, já falei de Sibila de Cumas, depois eu volto para ela, chegou perto do rei Tarquínio Soberbo, a Sibila de Cumas, e chegou perto do imperador com 9 livros que continham todo esse conhecimento do futuro, tá? Essa compilação de todos aqueles conselhos lá dos oráculos gregos. Ela queria um preço e o Tarquínio achou um absurdo o preço, não quis comprar. Os 9 livros, chamados 9 livros sibilinos. Então, o que ela fez? Queimou 3 desses 9 livros, ficaram 6, voltou à presença de Tarquínio, com 6 livros, perguntando se ele não queria comprar, pelo mesmo preço. Ele falou, não, que isso, muito caro.
ela voltou e queimou mais 3. Aí ficaram 3 livros sibilinos, que eram 9, queimou 3, ficaram 6, agora queimou 3, ficaram 3. Voltou de novo na presença de Tarquínio Soberbo e disse, agora tem 3 livros. Você quer comprar? Ele achou assim, aquilo tão estranho, então ficou tão intrigado, e ele falou assim, deve ser muito importante. Então ele pagou pelos 3 livros, pelo preço que ele não quis pagar pelos 9. E depois ele se arrependeu muito, lamentou muito, porque ele viu que aqueles 3 livros tinham muito conhecimento e que aqueles outros 6 que foram destruídos foram perdidos por culpa dele. Isso foi através de uma palestra. Então vamos ver sibilas. Teve muitas sibilas. Sibilas eram profetisas, já falei que trabalhavam nos oráculos, tá? Do grego, sibila quer dizer profetisa, eram mulheres oraculares e as mais famosas eram 10, tá? Só que dessas 10, a mais famosa, que eu já falei muitas vezes numa aula, é a Sibila de Cumas. É a mais conhecida e a mais importante das 10 sibilas conhecidas. Eu contei que a Sibila de Cumas, ela era do oráculo de Apolo. E Apolo se apaixonou por ela. Ela era uma linda jovem, oracular, e ele se apaixonou, Apolo se apaixonou por ela. E aí, ela não quis, não aceitou o amor do Apolo. O Apolo, que era o mais belo dos deuses, foi o mais rejeitado de todos os deuses. Depois eu conto sobre isso. Bom, então ela disse que ela rejeitou, não quis o amor dele. E ele, para agradá-la, sabe, disse assim, pede o que você quiser, eu quero te dar um presente, porque eu te amo e tal. Os deuses tinham essa mania, como eram poderosos, escolhe o que você quer, que eu te dou. Bom, o que fez, já que eles estavam oferecendo, né? A Sibila de Cumas pegou um punhado de areia e falou, eu quero tantos anos de vida quanto os grãos dessa areia, tá? E aí, só que ela esqueceu de uma coisa, ela esqueceu de pedir a juventude. Então, vocês terem uma ideia, segundo a mitologia, ela teve 9 vidas, cada vida com 110 anos. Então, ela ficou muito velhinha, muito enrugada, muito horrível, assim, ninguém podia vê-la, porque ela não tinha carne, ela era toda, que ela até, para não assustar os outros, foi até morar numa gruta, tá? Agora, sobre essa Sibila de Cumas, que eu já falei muita coisa, tá? Foi essa Sibila de Cumas, a mais famosa das sibilas, que guiou Enéas, olha Enéas de novo, Enéas, o príncipe de Troia, através do Hades, para ele visitar o pai Anquises, que já tinha morrido. O Enéas, no meio daquelas aventuras, ele disse assim, não consigo achar onde eu vou parar, onde eu vou construir uma nova Troia. E o pai tinha morrido, então ele pediu essa Sibila de Cumas para levá-lo até o submundo, para falar com o pai, para ter conselhos, porque ele estava perdido. E aí a Sibila de Cumas levou o Enéas até Anquises no submundo, tá? Então, essa história está na Eneida. Bom, e durante a Idade Média? Durante a Idade Média, vocês sabem que a Idade Média vai do século V ao século XV e foi o auge do catolicismo, foi o auge da religião cristã, tá? E durante a Idade Média, as Sibilas de Cumas e Virgílio, aquele que escreveu Eneida, foram considerados no Antigo Testamento profetas da vinda de Cristo. Eles foram considerados os profetas da vinda de Cristo no Antigo Testamento. Por quê? Olha a razão, né? Por que eles foram considerados os profetas. O Dante Alighieri, na sua Divina Comédia, vocês devem lembrar, vocês têm o livrinho da Divina Comédia, lembram quando Dante estava perdido, quando ele apareceu perdido naquela mata, não sabia o que estava fazendo ali, onde ele ia, começou assim a Divina Comédia. Ele aparece Virgílio, e é Virgílio que vai ser o seu guia pelo inferno e pelo purgatório. Então, Virgílio foi o autor da Eneida,
o épico nacional da antiga Roma. Mas ele escolheu, o Virgílio escolheu, aliás, o Dante Alighieri escolheu Virgílio para ser seu guia. Então, olha a importância de Virgílio para Dante Alighieri, que era considerado um profeta da vinda de Cristo, através da sua obra. Outra coisa que eu também já falei em aula, que eu falei que eles eram considerados profetas da vinda de Cristo. Por isso que Michelangelo pintou a Sibila de Cumas na Capela Sistina. Já falei que está pintada na Capela Sistina. Sabe aonde? Entre os profetas do Velho Testamento. Se vocês, muita gente já foi, e se não foi, quando vocês estiverem na Capela Sistina, lá tem muitas cenas da Bíblia, pintado por Michelangelo, na Capela Sistina, que é maravilhosa, aquelas pinturas. Entre os profetas do Velho Testamento está lá a Sibila de Cumas, tá? Agora, para terminar, Deméter, como eu falei, virou Ceres em Roma. E a Ceres é relacionada, sabe a quê? Ao cereal, já falei. E a cerveja. A cerveja é feita da cevada, do grão. Então, em latim, a cerveja teve o nome de cerevisia, ou cerevise. Foi assim batizada a cerveja pelos celtas, da antiga Gália, em homenagem à deusa Ceres. Então, cereal e a cerveja foram homenageados. Foi uma homenagem à deusa Ceres. Agora, voltando a Hades e Perséfone. Hades raptou Perséfone e ela ficou lá durante o inverno, lembram? No início tinha uma relação calma e amorosa, até ela ser traída. Até o Hades traiu a Perséfone. Sabe com quem? Com uma ninfa chamada Minta ou Menta. Perséfone, quando descobriu que o marido tinha um caso com essa ninfa, transformou essa ninfa na planta menta. Menta, todo mundo sabe o que é. As folhas servem para fazer chá, que é da família da hortelã, né? Na Grécia Antiga, só uma parte para terminar a aula. Na Grécia Antiga, eles costumavam misturar menta, murta e alecrim nos rituais funerários para tirar o mau cheiro dos corpos em decomposição, tá? Bom, encerrando a aula, Perséfone ficou casada lá com Hades, que em Roma recebeu o nome de Prosérpina, e ela interferia sempre nas decisões de Hades. E ela é conhecida na mitologia por interceder sempre a favor de quem ia lá buscar ajuda, a favor de heróis imortais. Quem procurava ajuda, mesmo que o Hades não quisesse, ela interferia. Se vocês lembram, várias histórias que eu contei que o Hades não queria ajudar e ela interferia, né? Orfeu e Eurídice, quando ele foi lá buscar Eurídice, Orfeu, e queria levar a Eurídice, e ela, chorando, a Perséfone falou, deixa levar, eu nunca vi um amor tão grande. E aí, vocês sabem que Hades falou, vai, pode levar, mas não pode olhar para trás. E ele olhou para trás e ela desapareceu. Isso é outra história. Então, vou terminar por aqui. Espero que vocês tenham gostado, tá? Beijos!